Eu quero ler a palavra de Deus, inicialmente em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Glória a Jesus. Bem-vindo todos os irmãos que estão visitando-nos essa noite, aqueles que servem a Deus aqui na sede, que têm compromisso de vir aos cultos, de congregar. Há uma recomendação bíblica que diz: não deixando a vossa congregação, ou não deixando de vos congregar, estar sempre juntos, sempre reunidos. Isso faz bem, O povo de Deus precisa disso. Além de todos que estão aí, missionária Isaura, mais uma vez, Amanda, Deus abençoe vocês. Graças a Deus. O versículo que eu vou ler é o de número 12. Eu quero só o miolo dele, mas eu vou ler na sua inteireza, para depois. Está lá no telão, vamos ler lá. É o 12 ali, E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Vamos, não deixa o 12 lá, é só o 12. A palavra aqui, mas, depois da circuncisão tem uma vírgula, vamos ler, só aquela expressãozinha ali. Mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Aí, tá bom? Mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Amém. Podeis sentar. Glória a Jesus. Todos sabem, todos sabemos que para nós, a Assembleia de Deus, a terça-feira é sagrada. É o dia de ouvirmos a voz de Deus, de estudarmos a sua palavra santa, para nossa edificação, nosso alimento e, consequentemente, nosso crescimento espiritual. Porque ninguém cresce se não alimentar. De uma forma ou de outra, todo mundo está em pé porque se alimenta, Porque todos os dias toma a sua refeição. Então nós dependemos disto. Claro que o crente não depende só vir a um culto e ouvir uma palavra. Ele tem que ler a Bíblia em casa, Tem que meditar nela de dia e de noite. Deus falou que é levantando, é andando, é viajando. Nós temos que estar meditando na palavra de Deus. Mas aqui você está alimentando, vai alimentar, e talvez não vai meditar. Meditar é como para casa, amanhã, depois da manhã, você vai remoer a palavra que você recebeu da parte de Deus. E a propósito que eu trouxe essa palavra aqui hoje, irmãos. Quem frequenta as terças-feiras aqui, há alguns anos, nós recebemos nesse púlpito aqui, um homem que é referência na área de teologia para a Assembleia de Deus, o pastor Antônio Gilberto. O Antônio Gilberto esteve numa terça-feira aqui, e eu me lembro que ele leu exatamente esse versículo, essa palavra, e trouxe um ensino dentro dessa expressão. Hoje eu fui preparar a palavra e me lembrei disto. Ontem Deus recolheu o pastor Antônio Gilberto, aos seus 91 anos de idade, foi chamado para a eternidade. Um homem que foi uma referência na área da teologia, do ensino da Bíblia para nós assembleianos. Todas as grandes igrejas aí têm os seus teólogos, O pastor Antônio Gilberto era um homem de grande confiança na área do ensino. Ele ensinou muito e ele influenciou muito a nossa teologia. Era uma pessoa de muito respeito. E aí, fim dos seus dias aqui, aos seus 91 anos, chamou para a eternidade. Era um homem extremamente preparado, Então, Antônio Gilberto falava 14 idiomas. Foi da Marinha muitos anos e trabalhou, foi inclusive convidado para trabalhar na NASA uma temporada. Era um homem que nos orgulhava, mas chegou o tempo de ser recolhido. Então, eu me lembrei muito dele
desse ensino dele aqui, e nessa palavra. E eu não vou falar exatamente o que ele falou aqui, né? Claro que não, mas seguir pelo menos aquele roteiro, né? Aquele roteiro. Alguém um dia falou o seguinte: é melhor você pregar um bom sermão de outra pessoa que um péssimo sermão seu, né? Quando você não tiver um sermão bom seu, prega um bom de outro, né? Muito melhor. E tem uns pregadores aí, professores, que a gente às vezes termina de dar uma palavra e pastor, eu gostei, eu vou melhorar essa palavra, eu posso pregar ela? Pode melhorar e pregar, não tem problema nenhum, né? É claro que eles falam em tom de brincadeira, né? Pode até melhorar, porque toda palavra pode ser melhorada, né? Pode. A palavra de Deus se renova toda manhã, né? Toda manhã Deus tem uma revelação nova em algum texto. Mas eu quero falar exatamente isto: andando nos passos da fé de Abraão. Passos aí, pode ser pegadas, né? Andando nas pegadas deixadas por aquele herói da fé. Ele caminhou por essa terra, Abraão caminhou por essa terra, e ele deixou pegadas, os passos que ele deu. E o importante aqui diz, é andando nos passos daquela fé, não é? Não diz nem da fé, daquela fé, porque aquela fé que é a fé verdadeira. Abraão é tido como pai espiritual dos crentes. Ele é o pai na fé dos crentes. Na verdade, ele foi o primeiro que creu. Então, ele é uma referência na Bíblia. Ele é a testemunha principal. Está lá em Hebreus 11, depois eu vou para lá. Ele é a testemunha principal de que vale a pena, compensa você confiar em Deus. Você exercitar a fé. Não uma fé na fé, mas a fé em Deus. Abraão faz parte dessa nuvem de testemunhas, né? De gente que andou pela fé e que pode hoje dizer para nós, né? Que nós precisamos andar também pela fé. Andar nos passos daquela fé de Abraão. Porque tem gente que tem fé aí, mas não é a fé de Abraão. Não é aquele modelo, aquela natureza de fé que teve Abraão. Os irmãos sabem que aquela famosa promessa que Deus fez a Abraão e aos seus descendentes, que eles possuiriam a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tinha feito ou que iria fazer. Não, ali foi uma decisão de Deus de fazer um concerto com Abraão, foi um presente de Deus para Abraão. Então não era mérito, não era obra de Abraão. Deus olhou para ele, se dirigiu a ele e fez uma promessa para ele. E não tinha um contrato, um cláusula não. Deus prometeu para ele por livre e espontânea vontade. Não que Abraão tivesse feito alguma coisa que pudesse agradar a Deus, então você serve, eu vou te fazer uma promessa. Não. Aquilo foi uma decisão de Deus. Deus é soberano, né? Ele chama quem Ele quer. Agora ele sabe porque chamou. Abraão fez a coisa mais certa, né? Coisa mais certa. É um presente, o senhor está me dando? Então eu recebo. Aquela promessa era um presente de Deus. E Deus não exigiu nada dele naquele momento. Nada. Simplesmente Deus fez uma promessa para ele. E isso é uma lição para nós, né? Temos que estar aberto, irmão, para receber todas as bênçãos que Deus tem para nós. Deus tem mesmo para mim, então eu recebo. Eu recebo. Ah, eu não mereço, não tem essa conversa. Não diga que você não merece, não. Deus está te dando presente, pega, rapaz. Abraão não falou, não mereço, eu estou aqui numa terra de idólatra, meu pai, minha mãe, não sei o que, eu também. Não, Deus, deixa vir, não é? Toda a bênção que Deus tem reservado, irmão, pode mandar que eu recebo. Esse negócio de não merecer, não mereço mesmo. Mas não vou falar assim, eu não mereço. Para com isso, hein? Deus está dando, pega. Eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não mereço, mas eu estou sempre pronto
para receber todas as bênçãos que Deus quiser me dar. Abraão teve essa atitude, né? Então, vocês que estão com a Bíblia aí, abra no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Vamos ver como que andou esse Abraão. Que passos são esses, né? Aqueles que andam nos passos daquela fé de Abraão, nas pegadas de Abraão. Vamos descobrir o rastro que ele deixou, para a gente colocar o pé em cima, né? A gente colocar o pé em cima. Abraão passou por aqui, eu vou passar também. Ele fez assim, eu vou fazer também. Teve essa atitude, eu vou ter também, porque a Bíblia está mandando andar nas pegadas dele. E ele se deu bem, né? Então ele andou pela fé e se deu muito bem. Viveu pela fé, se deu bem. Eu quero me dar bem também. Então, rapaz, anda na pegada do pai Abraão. Pai é exemplo para nós. É o pai espiritual do povo de Deus. Pai na fé dos santos, dos crentes, né? Vamos, capítulo 11, a partir do versículo 8, nós temos aí passos da fé. Como que Abraão andou? Diz assim: pela fé Abraão sendo chamado. Que tipo era aquela fé de Abraão? Aquela fé era uma fé que sabia ouvir. Que sabia ouvir. É uma fé que ouve. Aqui diz, sendo chamado. Deus tem chamado muita gente, mas ele não tem a fé para ouvir o chamado de Deus. Abraão sendo chamado. A primeira coisa que aquela fé é porque ele ouviu o chamado de Deus. Tem pessoas aqui e muita gente que Deus falou com ele, está falando com ele, mas ele não tem fé para ouvir o chamado de Deus, o chamamento de Deus, e deixar a sua área de conforto. Deus está chamando, estou ouvindo, fé para ouvir. Fé é para ouvir a voz de Deus, chamado de Deus, foi pela fé, né? Alguém está falando comigo, eu creio, né? Eu estou percebendo e crendo, ninguém está falando, não, eu creio que está falando, estou ouvindo uma voz. Irmão, saiba que Deus sempre está falando com a gente, por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, à igreja e aos crentes em particular. Abraão sendo chamado, de onde veio a chamada? Vem de Deus. Ele teve fé para entender o chamamento de Deus para uma missão muito grande. Aqui diz, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Qual o tipo? Aquela fé de Abraão era uma fé que ouve, sabe ouvir, e uma fé que obedece. Tem gente que tem fé, mas não é fé para obedecer, então não é a de Abraão. Aquela fé de Abraão é uma fé que obedece. Sendo chamado, obedeceu. Quanta gente diz que tem fé, mas não tem condições de obedecer, não guarda a palavra de Deus, não tem fé para viver o que Deus falou com ele. Então não está andando nas pegadas daquela fé. Aquela fé é uma fé que obedece, que cumpre a vontade de Deus. Esses são passos que Abraão deu na vida, né? São passos, a fé que obedece, uma fé que não faz perguntas. Aliás, eu corto tempo quando o pastor Luiz Reis, pastor que até hoje é pastor em Portugal, ele é português, lá de Portugal, ele esteve aqui e ele falava sobre fé, e ele contou um fato, uma história, que num dia na escola dominical, alguém perguntou na sala das crianças: o que é fé? E naturalmente, muita gente falou, muitas crianças. Uma criancinha levantou e falou: fé, professora, é crer em Deus e não fazer perguntas. Abraão tinha aquela fé, fé que não faz perguntas. É para sair, é para ir, como é que é? Para onde, como? Não.
Fé obedece. É uma coisa louca, né? Mas quem tem aquela fé faz isso. É uma fé que não faz perguntas. Aí você manda a pessoa, não, vá assumir tal igreja, tal congregação, tal campo. Mas pastor, como é que é lá? Né? Quantos crentes tem? O tamanho da igreja? Como é que fica na rua principal, na praça? Como é que é aquilo? Não, então você não tem fé para ir. Fé não faz perguntas. Eu tenho fé, mas na hora que você manda, ele quer saber. Então não é, é a fé que ele tem, mas não é aquela fé. Aqui anda naquela fé. É diferente da fé de muita gente hoje, né? É verdade. Eu estou ensinando aqui para mim mesmo e para todos nós, se não estamos começando a andar nessas pegadas. Nessas pegadas que deixou o patriarca Abraão. Sendo chamado, obedeceu. Indo. É a fé que age. Aquela fé é uma fé que age, que sai do lugar. Aqui muitos ficam travados. Deus fala, mas ele não age. Fé que não age não é a fé de Abraão. A fé de Abraão é uma fé que tem ação. O pastor Albino gostava muito de dizer, né? Que o crente tem que ter fé, coragem e ação. Fé, coragem e ação. A fé que leva à ação é a fé de Abraão. Aqui diz que, sendo chamado pela fé, obedeceu, indo. Quer dizer, agiu, moveu, fez alguma coisa, saiu do lugar, da zona de conforto, se levantou. Quando tem fé, mas não age, então não é aquela fé de Abraão, não está andando nos passos daquele homem. E foi pela fé que ele agiu. Porque aqui diz que ele saiu sem saber para onde ia. Deus mandou, ele vai guiando, né? Eu posso dar o primeiro passo, indo. A Bíblia diz que a pessoa indo foi curada, né? Os leprosos, né? Indo foram curados. Se não tivesse ido, não tinha sido curado. A cura não foi na hora, ó, vocês estão limpos, não. Indo eles, foram curados. Quer dizer, em obediência, em fé à palavra de Jesus, foram curados. Não tendo ação, não age. Partiu para o lugar, sem saber para onde ia, mas sabe, confiando que Deus ia guiando ele, passo a passo. Porque Deus, irmão, quando Ele manda a gente para um lugar, para uma missão, para uma tarefa, para numa direção, Ele não ensina o caminho todo para a gente. Fique sabendo que não, né? Eu vou ensinar o caminho para alguém que está perdido aqui em Goiânia, que me para o carro, eu digo, olha, está meio longe, mas vou te ensinar, né? Você prossegue aqui até chegar numa praça, aquela praça tem um nome tal, depois você passa aquela praça, no segundo semáforo você vira à direita, e vai toda a vida. Lá em cima tem um anel viário, uma coisa, você pega ele para lá e tal, chegou, é o Waze, né? Chegou no seu destino. Deus não faz isso não. Ele te ensina um passo por vez. Você pode ir até chegar na praça. Depois lá eu vou te encontrar e falar para onde você vai. Você está na dependência de Deus o tempo todo. Não pense que você sabe o caminho todo, porque não sabe. Deus não ensina o caminho todo. O Espírito Santo vai guiando a gente dia a dia, passo a passo. Todo dia eu dependo de saber, Senhor, qual é a direção hoje? Qual é o rumo hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Deus não dá todos os sermões para os pregadores, não. Ele dá na hora que precisa, no dia que ele vai falar, no momento, amanhã, o Senhor dá. E a pessoa tem que depender de Deus, na palavra, no jejum, na oração, na leitura da Bíblia, né? Ninguém é doutor em Bíblia aqui, não precisa ler Bíblia mais não. Todo dia tem que ler, porque hoje Deus vai falar comigo, vai me orientar, vai me dar a palavra. É isto que é andar nas pegadas do pai Abraão. É saber que eu tenho que ir, sem saber para onde vou, mas eu vou chegar no destino certo, porque o Senhor vai me guiando, orientando dia a dia, passo a passo. Assim que funcionam as coisas de Deus. O versículo 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Meus irmãos, esta é a fé que descansa, que espera. É a fé que sabe esperar.
aquela fé, não sei se os irmãos prestaram atenção, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. É a fé que espera o tempo certo. A bênção é sua, mas Deus não te entregou ainda. Aquela terra Deus tinha dado, mas ele andou como estranho naquela terra, morando em tendas, em cabanas. Ele não fez uma casa definitiva ali, uma mansão. Não, isso é mais na frente. Não precipite. A bênção é sua, mas não avance nela não. Espera a hora de Deus, espera o tempo de Deus. Você vai chegar lá. Promessa Deus fez, jurou que aquela terra seria dele, mas ele andou como estrangeiro na terra da promessa durante um bom tempo. Você não toma posse da bênção, é sua, mas espera. Deus não te entregou, não avance nela não. Não queira sair para abrindo igreja aí porque tem uma chamada de Deus para dirigir igreja, não. Não queira começar a profetizar porque tem uma promessa que vai ser profeta. Não queira sair pelo mundo aí como missionário porque tem promessa de missionário. Espera a voz de Deus. Saulo tinha chamado, Barnabé tinha chamado, mas estava servindo a igreja de Antioquia lá, até que o Espírito Santo falou: agora separa para mim Barnabé e Saulo para a obra. Eles eram mestres na igreja já, mas não precipitaram. Espera. Deus prometeu um filho, espera. Prometeu um marido, espera. Uma esposa, espera. Um emprego, espera. Uma bênção financeira, espera. Você está vendo ela já convivendo com aquilo lá, mas não precipita não. Não adianta o casamento, não. Espera o tempo de Deus. Estou vendo a minha bênção ali, mas não vou precipitar não. Pela fé, essas são as pegadas de Abraão. Aquela fé, né? Fé que sabe esperar. Sabe esperar. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Era dele. Deus tinha falado, é lá. Morando em cabanas. Rico, poderoso Abraão. Podia ter construído um castelo, um palácio, mas ele morava em cabana. Gente, aqui eu sou peregrino, porque esperava a cidade que tem fundamento, o céu, né? Aleluia, esperava a cidade. Então não tinha morada permanente mesmo. Aqui diz o versículo seguinte, o versículo 10: porque esperava a cidade que tem fundamento, a qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia. O 11 diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. É a fé que não duvida da fidelidade de Deus. Fé que não duvida da fidelidade de Deus. Pode passar o tempo que passar, Deus é fiel. Ele prometeu, Ele vai honrar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é fiel. Eu não vou duvidar da fidelidade porque está demorando, porque não é no meu tempo. Aquela fé de Abraão é uma fé que não duvidava da fidelidade de Deus jamais, contra toda circunstância, e continuava crendo, porque muita gente tem fé, é crente para valer, mas se demora a bênção, ele sai da posição, né? Se a coisa não acontece na hora e no tempo dele, ele já duvida de Deus, já reclama, fala mal de Deus, põe Deus contra a parede. Aquela fé de Abraão é uma fé que nunca duvida da fidelidade de Deus. Ele falou, ele me disse, então eu vou descansar, vou esperar, vai acontecer no tempo e na hora de Deus e do jeito de Deus também. Não é no meu tempo, não é na minha hora. Agora, não é todo crente que tem aquela fé de Abraão, né? Se nós lermos o versículo primeiro, vai definir fé, né? Aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé de Abraão é a fé que vê o que os outros não estão vendo. Ninguém vê, mas Abraão está vendo. Ninguém vê, mas o homem e a mulher de fé está vendo. Temos que orar: Senhor, abra os meus olhos, olhos da fé, para que eu possa ver. Não só ter fé para ouvir, mas fé para ver também.
ver o invisível, ver o que ninguém está vendo. Eliseu está vendo, o moço de Eliseu não vê. Abra os olhos desse rapaz, aumenta a fé desta igreja, desse povo para ver. Tem gente que só vê adversários, só vê inimigos, só vê derrotas, só vê ameaças, só vê perigos, né? Mas tem gente que tem aquela fé de Abraão, que está vendo o invisível, está vendo a vitória, está vendo o exército de Deus, está vendo a chegar a bênção para a vida dele, não ameaça, não inimigo, não adversário. Deus falou fortemente outro dia com a igreja. A igreja não tem que temer nada nem ninguém nesse mundo, não, irmão. Quem cuida da igreja é Deus. Quem cuida de nós é o Senhor. Não tem político no mundo, não tem ideologia no mundo, não tem ninguém no mundo que possa prejudicar a igreja do Senhor. Ele é que peleja por nós, Ele é que luta por nós. Nós estamos resguardados por Deus. Essa é a verdade. Maior é o que está conosco do que possíveis que estão contra nós. Eles não vão triunfar. Eles não vencerão. Então o povo de Deus tem que exercitar a fé. É a fé que vê o que ninguém está vendo. Vê mais longe um pouco, né? Abraão via isto. O versículo 11 está dizendo: pela fé Sara recebeu a virtude de conceber já em avançada idade. É uma fé, irmão. A fé de Abraão é uma fé produtiva. É uma fé que gera. É uma fé que reproduz. É uma fé que cresce. Pela fé, ela gerou filhos. Abraão gerou filho. Pela fé, não tinha outro jeito. Não é pelos recursos humanos, não era pelo natural da vida. Pela fé. Deus vai te usar muito ainda, meu irmão, minha irmã, mas não é pela sua força humana, seu intelecto, seu poder, possível poder que você tem nesse mundo, não. É pela fé. Você vai gerar filhos e filhas. Vai ser produtivo nessa vida. Pela fé. Pela fé. Não olhe para a sua limitação, sua falta de talento, sua incapacidade, suas limitações. Não olhe para isso não. Aquela fé de Abraão, não vai acontecer. Vai nascer o filho. Deus falou, Deus prometeu. Então, se Deus prometeu te dar um ministério frutífero, abençoado, uma família abençoada, em prosperidade na vida financeira, em todo lado, descansa em Deus, confia, porque vai ser gerado ali, vai ser produzido. De alguma forma, a bênção de Deus virá para a sua vida. Aqueles que andam nos passos daquela fé de Abraão. Abraão é o referencial para a igreja, um homem de fé. Tem um hino que diz: tudo começou com um fiel, que ergueu a mão para o céu e creu. Hoje são milhares e milhares que têm vida garantida em Sião. Começou com um. A história da sua família pode começar com você. A história da sua cidade pode começar com você. De uma nação pode começar com você, que ergueu a mão para o céu e creu. Isso vai se multiplicar, isso vai aumentar. Deus é fiel. Deus é fiel. Agora, irmãos, a fé é algo tão importante, tão essencial para o crente, que Jesus fez uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Aquela fé de Abraão, alguém que está descansando em Deus, esperando por Ele, ainda levanta de manhã e ora e confia e pede a direção de Deus, porque o materialismo, o secularismo vai tomando conta. Alguém disse que um dos grandes perigos na vida da igreja é o secularismo. Ela perdeu o encanto do céu, perdeu o espiritual, perder a graça de Deus, perdeu o envolvimento com o reino de Deus, começar a depender muito de circunstâncias dessa vida, coisas daqui. O secularismo na vida dos crentes, na vida da igreja, isso é um perigo para nós. E Jesus falou: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque Ele sabe que a fé iria escassear mesmo, né? Iria diminuir. Do jeito que o amor esfria, a fé diminui.
Agora estou falando com uma igreja aqui, que a Bíblia está dizendo aqui, aqueles que andam naquelas pegadas daquela fé de Abraão. Eu tenho certeza, irmão. Eu percebo isso no meio evangélico, no mundo, a sociedade como um todo aí. Que as pessoas hoje não são ensinadas mais a essa dependência de Deus, essa confiança no Senhor. Abraão não fez troca com Deus. Deus não fez um contrato com ele. Faz isso que eu te dou, faça aquilo que eu te dou. Não, creia em mim, confia em mim, tenha fé em mim. E Abraão entrou com a fé, e Deus entrou com a bênção. Eu sempre digo aqui nesse púlpito, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Jamais foi a fé olvidada, jamais. Deus honra a nossa fé. Sempre digo também aqui, que a única coisa que eu tenho, que eu posso oferecer a Deus é a minha fé. Todo mundo tem fé, mas as pessoas pegam a fé que ele tem e colocam no dinheiro, coloca no homem, coloca nos recursos dessa vida, coloca no ídolo, coloca num Deus, né? Vi agora um vídeo até horroroso, de uma cantora baiana lá, colocando a fé nos demônios. Pega a fé e coloca em demônios, está desonrando a Deus. Ela tem fé, e coloca a fé dela nos demônios. Agora, quando alguém pega essa fé e coloca em Deus, você está honrando a Deus. Deus está dizendo, gostei, apreciei, é isso que eu quero. É que as pessoas confiem em mim, e confiem somente em mim. Aleluia. Quando faz assim, Deus honra essa fé, Deus recompensa essa fé, Deus retribui essa fé, que resolveu confiar no Senhor. Em nada ponha a minha fé, senão na graça de Jesus. Fique em pé comigo, igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tenha fé. É comigo mesmo que Deus está falando. Eu creio. Foi assim que Abraão recebeu. É comigo que Ele está falando. E Deus quer te promover, né? Deus quer te promover. Está falando com você, creia. Se Deus te chamou você de capitão, e você é soldado, eu virei capitão na hora. Eu creio. É comigo mesmo, não é com outro não. Diz que Napoleão Bonaparte um dia olhou para um soldado e falou, capitão, aproxime-se. E o cara ficou quieto. Capitão, já te chamei, aproxime-se. E ele ficou quieto. Daqui a pouco, tremendo, ele chegou. Eu sou capitão, eu sou soldado. Você era soldado. Agora, eu te chamei de capitão, você é capitão então. Está promovido. Está promovido. É certo que eu errei, mas você agora é capitão, está promovido. Irmão, é com você mesmo. Você é soldado, Deus está chamando você de general, de marechal, sei lá o que for, de profeta. É eu mesmo então, eu creio. Pela fé, ele escutou e creu. É comigo que Deus está falando hoje. Não pega essa palavra e joga para ninguém, não, joga para você mesmo. Eu quero andar nas pegadas do pai Abraão. E leia mais a Bíblia para você ver, né, outros passos que ele deu, né? Foram muitos, né? Até chegar no seu destino final. Aleluia. Quem tem fé, levante a mão e adore a Deus. Pai, queremos te celebrar nesta noite. Ó Deus, um dia os apóstolos oraram, o Senhor acrescenta-nos a fé. Ó Deus, que essa palavra possa gerar fé no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela tua palavra, Senhor. Essa fé que nos faz triunfar, é a fé que vence o mundo, fé que triunfa, possa estar inundando o coração do teu povo, Senhor. Aleluia. Para não temermos nada nem ninguém, mas agirmos pela fé, caminharmos pela fé, marcharmos pela fé, Senhor, combatermos pela fé. Aleluia. E lá na frente nós te adorarmos, Senhor, porque somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assentai-vos um instante.
Está conosco o pastor João Gabriel.